E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto, até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. Sexta-feira, dia de falar de meio ambiente, mudanças climáticas. Ao longo dos últimos meses, diversos eventos climáticos inusitados têm ocorrido, ondas de calor extremo no Canadá, chuvas torrenciais na Alemanha e Bélgica, enchentes na Ásia e o frio bem intenso aqui no Brasil. Enfrentamos também uma estiagem sem precedentes nos últimos 90 anos na bacia do Paraná. Então nos perguntamos, será que podemos considerar todos esses eventos na conta das mudanças climáticas? Há algo que possamos fazer para reduzir, esses eventos ao longo dos próximos anos ou décadas? Sobre isso eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, todos esses eventos, eles podem ser considerados consequências das mudanças climáticas? Os estudos, a ciência já tem comprovado isso? Veja, Roxane, esses eventos, eles estão de acordo com os prognósticos realizados pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU ao longo dos últimos anos. Se eles fossem considerados isoladamente, por exemplo, se nós tivéssemos uma chuva torrencial no norte da Alemanha ou da Bélgica e nos outros continentes a situação estivesse razoavelmente dentro do previsto, isso poderia ser considerado uma ocorrência atípica com provavelmente uma explicação específica. Agora, como nós temos, vamos assim dizer, uma coleção de eventos extremos, o calor no Canadá, essas chuvas torrenciais no norte da Europa, enchentes na Ásia, um frio anormal no Brasil, e aqui até gostaria de fazer um parênteses, porque veja que hoje nós estranhamos quando faz muito frio no inverno, porque ao longo das últimas décadas isso não tem sido comum. Comum era fazer um frio intenso na década de 80, na década de 70 ou antes disso. Nos últimos anos, a partir aí dos anos 90 especialmente, não tem sido muito comum invernos tão frios, mas quando o frio ele aparece aqui no Brasil, nós temos situações como a daquelas cidades que apresentaram temperaturas negativas, várias cidades no sul, ocorrência de neve, inclusive em locais onde isso não é usual. Então, essa coleção de eventos, ela mostra que as mudanças climáticas, elas efetivamente elas estão ocorrendo. Aquela situação prognosticada pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC da ONU, vem se realizando com a ocorrência de eventos extremos, ou seja, quando chove, chove muito, quando temos uma estiagem, ela é muito severa, quando temos um frio, ele é muito intenso. Então, tudo isso mostra que aquelas avaliações, aqueles prognósticos, eles eram corretos. E o pior é que nós temos uma tendência ao agravamento dessas situações e uma repetição mais frequente desse tipo de evento extremo. Então, isso muda muito da lógica, por exemplo, da geração de energia elétrica, como nós estamos tendo aqui nessa crise que nós temos no Brasil no presente, muda também a lógica do uso da água, seja para abastecimento urbano, seja para irrigação de cultivos, para geração de energia elétrica. Isso muda também a lógica do transporte, porque nós temos áreas onde nós temos, aqui no Brasil mesmo, dificuldades de navegação na Bacia do Paraná, onde temos usualmente o transporte de cargas, um transporte importante de cargas ocorrendo em rios da Bacia do Paraná, e hoje isso se torna inviável devido a essa redução no volume de água. Então, veja, as mudanças climáticas, além de todo o desconforto que elas possam causar e de sérios problemas à saúde, não só pela superexposição ao calor, como foi o caso no Canadá, ou a superexposição ao frio, como foi o caso aqui nos estados do Sul, mesmo São Paulo, Rio de Janeiro,
isso muda a lógica econômica de uma série de atividades. Então, é muito importante que mudanças sejam feitas, ou seja, que a gente não fique apenas na constatação de que as mudanças climáticas elas estão efetivamente acontecendo, mas que a gente possa partir para ação efetiva. Essa que é a questão. Fazer o quê? Fazer algo, né, que possa reduzir esse tipo de situação. Então, na sua avaliação, professor, tem que ser uma ação conjunta, quer dizer, de todos os setores? Veja, Roxane, considerando os gases mais usuais, né, que geram efeito estufa, que é o CO2, que é o dióxido de carbono e o metano, eles são gases que permanecem muito tempo na atmosfera. Então, mesmo que nós parássemos hoje de emitir gases de efeito estufa pela atividade humana, como queima de combustíveis fósseis, por exemplo, esses gases eles permaneceriam na atmosfera por muito tempo. E essas mudanças, elas demorariam um bom tempo para que elas pudessem ser revertidas. Então, há duas coisas que nós podemos fazer. Primeiro que, com o clima, não há negociação. Nós temos uma necessidade de adaptação. Mas também não podemos ficar só na adaptação, vendo, né, o CO2 ou o metano acumulando na atmosfera. A partir da recuperação de áreas florestais, como a Mata Atlântica, como a Floresta Amazônica, nós podemos capturar quantidades expressivas de CO2 da atmosfera. Então, isso ajudaria bastante a reduzir os efeitos, né, do acúmulo desse gás na atmosfera, ou seja, ajudaria a reduzir as mudanças climáticas. E, particularmente no caso da Amazônia, se nós não só pararmos o desmatamento, mas partirmos para a recuperação da floresta ao longo das próximas décadas. É importante que eu estou dizendo, são décadas, não são próximos anos. Nós teríamos o restabelecimento das condições mais próximas ao normal do clima na região central do Brasil. Então, assim, há o que fazer em relação à adaptação imediata, né, trabalhando muito com prognósticos climáticos, embora o clima ele esteja mudando, nós temos uma capacidade maior de previsão do que vai acontecer, né, não só pelos relatórios do próprio IPCC, né, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, mas também pelos relatórios e prognósticos feitos pelos institutos meteorológicos aí, distribuídos em diversos países, mas também nós podemos trabalhar com essa, não só com a adaptação, né, com prognósticos adequados, mas também com a tentativa de reversão desse cenário a partir, por exemplo, da recuperação de áreas degradadas. Então, nós temos instrumentos para reverter isso. Agora, nós devemos sair simplesmente da constatação e deveremos partir para a ação. É muito importante que as pessoas levem em consideração o que os cientistas estão dizendo, que nós tenhamos a consciência de que essa informação científica ela é de fundamental importância para que a gente possa sobreviver adequadamente ao longo das próximas décadas e tentar efetivamente reverter essa situação. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, com a gente sempre aqui às sextas-feiras. Confira as nossas conversas semanais em jornal.usp.br e também no canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, obrigada mais uma vez e até a próxima semana. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.